amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Vamos lá para mais uma live, conhecendo Jesus em secreto. Começando com esse louvor maravilhoso. Quem mandou você parar? Quem mandou você largar a rede? Continua. O processo está difícil, mas não é para você parar, é para você continuar. Jesus está contigo, está do teu lado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você que está entrando aí agora, nós vamos falar sobre mais uma característica de Jesus. E o assunto que nós vamos falar hoje é... Deixa eu parar aqui o louvor. O assunto que nós vamos falar hoje é resistência no processo. Para que quem melhor para falar sobre isso do que ser Jesus? Quem mais resistiu no processo? Um processo muito doloroso que ele passou,
mas ele foi resistente, obediente e permaneceu até cumprir a sua missão. Então hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Eu quero que você fique ligado, porque o Senhor, Ele tem algo para falar ao teu coração, Ele tem algo para te entregar nessa noite. Essa live ela vai ficar gravada para você assistir depois, quando você puder, tá bom? Ela também vai pro YouTube, tá? Lá no canal Cíntia Martins Oficial. Ele também vai ficar lá. Depois que terminar aqui, eu coloco ele lá também, tá bom? Então, para você que tá entrando aí agora, vai compartilhando essa live, vai mandando pros seus amigos, para eles entrarem ao vivo com a gente, para comer desse maná conosco também, nesse momento, tá bom? Eu quero que vocês peguem suas Bíblias e abram no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 17 e 18. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Nós vamos ler nosso versículos base aqui. Então, vamos começar. Hoje, eu quero fazer algo diferente. Hoje eu quero começar com oração. Que o Senhor possa nos instruir, falar ao nosso coração, que Ele possa derramar da sua palavra sobre nós, que Ele possa derramar dos seus ensinamentos sobre nós. Então eu te convido agora, ao fechar seus olhos aí, e fazer uma oração junto comigo neste momento, tá bom? Vamos orar? Senhor meu Deus, nós queremos, meu Pai, nesta noite te adorar, te bendizer. Nós queremos, meu Deus, ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, através dessa live. Deus, que tu possas nos ensinar como ser resistentes no meio do processo, onde muitas vezes nós queremos desistir, queremos retroceder, mas o Senhor vem com essa palavra hoje aos nossos corações, para que nós possamos ir adiante, que nós não largamos as tuas mãos, que nós não deixemos de olhar para o Senhor, que nessa noite o Senhor possa revigorar as nossas forças e que mesmo fracos nós não desistamos de estar do teu lado e cumprirmos a nossa missão nesta terra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, abra a sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18, que diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Quando nós falamos de resistência, resistência é não desistir, é não sucumbir, é permanecer firme, permanecer de pé. E quando nós falamos de resistência, nós temos essa característica muito em Jesus. Ele resistiu num processo que ele passou, numa missão que ele veio fazer sobre a face dessa terra. Ele se entregou totalmente à vontade de Deus. Ele fez a vontade do Pai. E nesse dia, eu quero que você entenda que nós precisamos resistir. Nós precisamos permanecer. Nós precisamos continuar. Muitas vezes nós temos deixado as coisas acontecerem e a gente quer se isolar, quer se esconder, mas Deus não quer isso de nós. Ele quer que nós resistamos. Por quê? Porque Ele tem algo para nos entregar mais à frente. E para nós chegarmos à maturidade espiritual, nós precisamos resistir no tempo difícil. Os tempos difíceis, eles são primordiais para o nosso crescimento espiritual. Eles são super importantes. Então eu e você precisamos entender isso. Quando nós estamos passando um período muito tribuloso, uma provação muito grande, a maioria de nós tem
o desejo de parar, de desistir, porque nós achamos que não somos capazes de passar por aquele momento e permanecer de pé. As tribulações, as provações, elas não vêm para nos derrubar. É para nos fortalecer, mesmo que isso pareça contraditório. Mas é como nós lemos aqui, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Então, é leve e momentânea. É passageiro, não vai ser para sempre. Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que o processo, ele é lento. Não pode ser da noite para o dia. Ninguém amadurece da noite para o dia. Ninguém cresce da noite para o dia. Tem um processo a ser seguido. Assim também é na nossa vida espiritual, na nossa vida como servos de Deus. Nós também temos esse processo para passar e nós também precisamos resistir a esse processo. Muitas vezes nós não queremos ficar aqui no meio do processo. Quando chega no meio do deserto, a gente quer desistir, a gente quer voltar atrás, a gente quer retroceder. Mas o Senhor tem uma palavra para o teu coração nesse dia. Não pare agora. Você está perto de chegar no lugar que o Senhor tem para você. Então não pare agora. Não desista agora. Não retroceda agora. Entenda isso. Então, a palavra que o Senhor quer que nós coloquemos no nosso coração no dia de hoje é o seguinte. Quando Jesus ele veio e ele teve que passar por todo aquele sofrimento, por toda aquela humilhação, até chegar à ressurreição e até subir, né, para os céus, estar à destra de Deus, ele passou um processo. E esse processo não foi fácil. Ele foi humilhado, ele foi cuspido, falaram mal dele, quiseram prender ele, inventaram calúnias, mentiras, tudo de ruim fizeram com Jesus. E Jesus teve que subir naquela cruz, porque ele tinha uma missão. Jesus não estava aqui a passeio, ele tinha uma missão. E eu e você também temos uma missão aqui sobre a face dessa terra. Nós temos uma missão. Só que a gente não quer descobrir qual é a missão, a gente já quer tudo pronto. A gente já quer tudo mastigado, e não é assim que a gente cresce. Quando nós somos crianças, nós somos amamentados pelo leite materno. Mas assim que a gente vai crescendo, aí vem as verduras amassadinhas, dado numa colher, depois vai dando inteiro. Daqui a pouco a criança já está comendo sozinha. E assim sucessivamente até estar maduro, ter maturidade. Assim também é conosco. Nós não podemos chegar a um nível já do alimento sólido se a gente não consegue sair do leitinho, do mingau. Nós não podemos continuar sendo bebês. Nós temos que crescer. Crescer. E muitas vezes nós não queremos crescer. Porque quando a gente cresce, vai criando responsabilidade. E se vai criando responsabilidade, eu tenho que fazer coisas que antes eu não fazia, porque eu não tinha responsabilidade. E agora eu tenho. E eu preciso tomar essas responsabilidades para mim e seguir à frente. Só que cada vez que eu tenho mais responsabilidades, mais eu tenho um peso sobre mim. Por quê? Porque eu preciso seguir, continuar avante, entrar nessa missão. E para você entrar nessa missão, você precisa entender que aqui nessa terra nós somos peregrinos. Nós não estamos aqui a passeio. Nós não estamos aqui para sempre. A nossa pátria não é a terra. A nossa pátria é o céu. E a nossa missão aqui é ser aperfeiçoados pelo Senhor para chegar ao grande dia e ser levados. Transladados. Você quer isso? Você quer ser levado para o céu? Você quer morar com o Senhor na eternidade? Mas para isso você precisa fazer a sua missão aqui. E muitas vezes nós achamos que a nossa missão aqui é simplesmente ir para uma igreja, sentar num banco e ficar lá como espectador.
E o Senhor não quer isso de nós. Ele não quer que sejamos apenas espectadores. Ele quer que nós sejamos praticantes, cooperadores no reino. E muitas vezes nós não queremos cooperar. Porque para cooperar tem que servir. Para cooperar, nós temos que nos disponibilizar. E foi isso que Jesus fez. Ele se disponibilizou. Jesus desceu do seu trono de glória, veio aqui sobre a face da terra e se disponibilizou para morrer no meu e no teu lugar. Quem de nós faria isso? Quem de nós teria essa coragem de saber que vai sair de um trono de glória para descer sobre a face da terra para morrer por pecadores? Nós não faríamos isso. Não faríamos. Mas ele foi até o fim. Ele não desistiu. Ele não desistiu de buscar chegar no auge da missão. Ele olhou para a missão e ele seguiu à frente. Ele resistiu. E para resistir, nós precisamos ter consciência da nossa missão sobre a face dessa terra. Muitas vezes a gente não sabe o que a gente está fazendo aqui, porque a gente não busca do Senhor saber qual é a nossa missão. Então, nesse dia, entenda isso. Essa palavra que eu li aqui em 2 Coríntios 4, 17 e 18, está dizendo para nós que a nossa leve e momentânea tribulação. Muitas vezes nós achamos que a tribulação não passa nunca. Mas enquanto eu não aprender o que eu tenho que aprender, e enquanto eu não tiver crescido naquela tribulação, eu nunca vou sair dela. Esse é o nosso problema. Quando nós entramos no meio da tribulação, quando nós entramos no meio da dificuldade, a gente recua em vez de andar para frente. Jesus não recuou em nenhum momento. Quando Jesus tinha que ir para a cruz, ele foi, ele sabia. Ele foi para a cruz para ser crucificado. Jesus passou um nível de humilhação que nenhum de nós consegue imaginar. O nível de humilhação que ele passou. As pessoas que eram pregadas na cruz, elas, antes disso, elas carregavam a cruz no meio da cidade, para todos verem. Isso acontecia com assassinos, com bandidos de alta periculosidade. Jesus não era isso, mas Jesus foi humilhado nesse ponto. Passou no meio da rua, na frente de todas as pessoas, todo mundo olhando para ele, escarnecendo dele, cuspindo nele. Mas ele estava lá carregando uma cruz que não era dele, era nossa. Em nenhum momento ele olhou e falou: para, não vou querer mais fazer isso porque esse povo não merece, é um bando de ingrato. Não, ele foi até o fim. Ele foi até lá em cima, crucificado, sangrando, doendo, mas ele estava lá. Ele não desistiu. Ele não retrocedeu. Ele resistiu firme para cumprir a missão que foi dada por Deus. E para nós resistirmos à tentação, ao processo, à tribulação, à luta, às provas, é necessário estarmos alicerçados na palavra de Deus. É necessário nós termos um relacionamento com o Senhor. Porque se nós não tivermos um relacionamento com Deus, não tem como a gente continuar. A força da nossa carne, ela não opera no mundo espiritual. Não opera. E para vencer tribulação, luta, provação, tem que estar com o espírito vivificado, fortalecido, alimentado. Se não alimentar, não tem como progredir. Muitas vezes nós alimentamos essa carne e não alimentamos o nosso espírito. E se não alimentarmos o nosso espírito, não tem como ir adiante. Não tem como crescer espiritualmente e chegar à maturidade espiritual. Para chegar na maturidade espiritual, tem que renunciar à carne. Tem que renunciar às concupiscências da carne. Os desejos carnais que operam o tempo inteiro sobre nós. A ignorância. A falta de paciência. Quantas vezes Deus quer de nós um pouquinho mais de paciência
Nós vamos chegar lá onde ele falou, mas a gente precisa ter um pouco mais de paciência. Mas até chegar lá, o que eu posso fazer para cooperar com o reino de Deus? Será que a gente se faz essa pergunta? O que eu posso cooperar para entregar no reino de Deus? O que eu posso cooperar? O que eu posso fazer? Mas quando a gente está no meio do problema, da tribulação, o negócio está pegando fogo, a gente esquece disso. Em vez de olharmos para a palavra, em vez de olharmos para a vida de Jesus e entender que nós também vamos conseguir passar por tudo, porque ele passou e ele venceu. E ele disse que nós também passaríamos e também venceríamos. Jesus, ele pagou um preço pela nossa alma e pela nossa vida. Em nenhum momento ele desistiu, ele paralisou, ele pensou em voltar atrás. Ele foi adiante, sabendo do sofrimento, da dor, da humilhação. Você imagina o nível de humilhação. Ele andando pelas ruas carregando uma cruz. E as pessoas rindo dele. Falando aí, diz que é o rei. E está carregando uma cruz como um bandido. Mas você acha mesmo que Jesus parou? Não. Jesus continuou adiante. Ele continuou o caminho porque ele sabia onde que ele tinha que chegar. Ele sabia o propósito que ele tinha que cumprir. E para chegar nesse propósito, ele tinha os olhos fixados no Senhor. Fixados em Deus. Fixados no Pai. E nós queremos fixar os nossos olhos nas coisas terrenas. Nós queremos fixar os nossos olhos nas coisas da carne. E queremos continuar firmes. Não tem como. Nós precisamos ser fortalecidos na nossa alma, no nosso espírito. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos entregar nossa vida no altar do Senhor. Nós precisamos entender isso. Enquanto nós não entendermos isso, vamos sucumbir, vamos desfalecer, vamos cair no meio do caminho e ficar lá prostrados. Porque nós precisamos entender que para chegar no nível que Deus quer que nós cheguemos, para a glória dele, nós precisamos resistir no meio desse processo. Jesus, ele tem algo tão incrível para nos ensinar. Ele nos faz ter coragem, ele nos incentiva a continuar adiante, a não parar. E nós precisamos continuar, olhar para ele, não para as consequências das coisas que estão acontecendo aqui nesse mundo, não para as circunstâncias, não para a dor, não para o problema. Deus quer que você olhe para ele, olha para ele, se derrama aos pés dele, porque ele vai segurar na tua mão e vai te levantar e vai te levar até o cumprimento da missão. Mas a nossa maior missão, muitas vezes nós não queremos praticá-la. A nossa maior missão é servir. A nossa maior missão é ser servos. É cuidar do próximo, amar o próximo. É dito isso tantas vezes na palavra de Deus. Por que a gente não aprende? Porque nós somos desobedientes. Porque nós não fixamos os nossos olhos no Senhor, e sim nas coisas que estão acontecendo. E essa palavra em 2 Coríntios 4, 17 e 18 está dizendo, olha para as coisas que são de cima, não para as coisas que você vê, mas as que não vê, porque as que você não vê são eternas, e as que você vê são temporais, são temporárias, vão passar. E você tem plantado na eternidade com Deus, ou você tem plantado aqui nessa terra que tudo vai passar, tudo vai acabar? Aonde você tem plantado? Aonde? É isso que o Senhor quer saber de nós. Nós estamos plantando aonde? Em que terreno? No terreno carnal ou no terreno espiritual? Aonde? Então nós precisamos entender que a nossa vida aqui é para cumprir um propósito. E se eu não souber qual é o propósito,
eu não vou conseguir sair do lugar. E o maior propósito é servir, é estar pronto para servir, é cooperar com o reino de Deus. Esse é o nosso maior chamado, esse é o nosso maior ministério. E nós não queremos, porque servir, nós queremos ser servidos, né? Nós queremos que as pessoas nos sirvam, nos bajulem, dê tapinha nas nossas costas. Jesus não estava ali para ser bajulado. Ele lavou os pés dos discípulos. Que nível de serviço! Que nível! Jesus, hein? O Rei dos Reis. Lavou os pés dos discípulos. E nós não queremos estender a mão para alguém. Pra gente é muito difícil, né? Abdicar da nossa vontade para servir alguém. Servir quem você ama é fácil. Servir seus amigos é fácil. Quero ver você servir seus inimigos. Quero ver você servir aqueles que não gostam de você. Eu quero ver você servir alguém que você nem conhece. Isso é o que Jesus fez. Jesus serviu a todos, sem exceção. Morreu numa cruz por todos, sem exceção. Ele não ficou escolhendo fulano, ciclano, beltrano, não. Ele morreu por todos. Ele cumpriu a missão por todos. Ele resistiu por todos. Foi por todos. Então entenda isso. Para você resistir, você tem que olhar para Jesus. Você tem que conhecer Jesus. Se você não conhece Jesus, não tem como você resistir ao processo que é dolorido. É dolorido. Por quê? Porque enquanto nós estamos nesse processo de crescimento e maturidade espiritual, nós somos amassados, lapidados. Assim como o metal precisa ser refinado no fogo, assim nós precisamos ser refinados nas mãos de Deus, para que saia toda a impureza, para que o brilho seja exposto. O brilho do metal, ele vai sendo exposto, quanto mais fogo, mais brilha, quanto mais fogo, mais puro. E nós precisamos passar por essa refinaria também, a refinaria do fogo. Porque se nós não formos refinados pelo Senhor, se nós não passarmos por esse processo, nós continuamos uma vida sem sentido, egocentrista. É terrível. Nós andamos em volta de nós mesmos, procurando ser agradados, procurando tudo que é de benfeitoria para nós. E Deus não nos criou para isso. Para servir. Foi para isso que Ele nos criou. Você tem servido? Tem pessoas que acham que para servir tem que ter algum cargo eclesiástico, tem que ser um pastor, tem que ser um missionário, tem que ser... Não! Você tem servido na tua casa? Você tem servido os teus filhos? Tem servido o teu marido, a tua esposa? Você tem servido na tua casa? Porque quando a gente fala isso, as pessoas já botam o pé atrás, porque parece que é uma humilhação servir. Quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, eles não quiseram deixar. O Senhor lavando os nossos pés? Como é isso? Nós que deveríamos estar lavando os teus. Mas Jesus fez aquilo para mostrar humildade. Que ele veio para servir e não para ser servido. Ele veio ensinar isso. E nós precisamos aprender isso também. Nós precisamos entender que para servir tem que abdicar da minha vontade. Para servir é necessário eu lançar fora todo o meu ego para servir o próximo. É necessário. E no meio do processo, onde nós estamos passando as maiores dores, os maiores sofrimentos, as maiores perdas, é onde nós fazemos as nossas mais sinceras orações. Quando eu e você estamos passando um momento difícil,
Nós não temos tempo nem força para ficar fazendo orações superficiais. Não, a gente chega nos pés do Senhor e se derrama com sinceridade, com o coração rasgado. E muitas vezes o Senhor permite que nós passamos por problemas dificílimos para que nós nos acheguemos a Ele, porque às vezes nós estamos passando por coisas maravilhosas, tá tudo legal, tá tudo bem, e nós não buscamos a face do Senhor. O Senhor quer que nós estejamos atrelados a Ele. Ele não quer que no dia da bonança a gente esteja assim, e no dia da bonança a gente esteja assim, e no dia da dor a gente esteja assim. Não. O Senhor quer que nós estejamos assim com Ele o tempo inteiro. Na bonança, na tristeza, na dor, na perda. Todo o tempo você tem que estar atrelado com o Senhor assim, ó, grudadinho. Pode largar. Nós não podemos largar o Senhor como se Ele fosse um objeto qualquer que a gente joga ali. O Senhor é o nosso Criador. Jesus é o nosso Salvador. E se nós não entendermos isso, nós vamos sucumbir. Nós vamos desfalecer das forças. Nós precisamos entender que Jesus é tudo o que nós temos. Nós temos que parar de achar que tesouro precioso é dinheiro, é coisas dessa terra. O tesouro mais precioso que você tem é Jesus. Se todos os dias você acordar e lembrar do sacrifício de Jesus na cruz por mim, por você, nós agiríamos diferente. Quantas vezes nós já acordamos, já pegamos um celular na mão e vamos olhar a rede social? Nem agradecemos pela noite que Deus nos guardou, nos protegeu, nos deu sono reparador. Quantas vezes nós levantamos da nossa cama e já estamos preocupados em fazer isso, aquilo dentro da nossa casa? Já saímos correndo para o trabalho e nem sequer agradecemos ao Senhor pela noite de sono. Quantas vezes nós passamos o dia inteiro, vamos dormir e não agradecemos ao Senhor pelo dia, pelo alimento, pela proteção, pelo teto sobre as nossas cabeças, por ter uma cama para repousar, um travesseiro para colocar a cabeça, um cobertor para se cobrir. Quantas vezes nós passamos dias despercebidos e quando vemos já passou meses e nós não fizemos nada para o Senhor, nada. E muitas vezes a gente pensa, não, para fazer alguma coisa para o Senhor, tem que ir lá para o meio da rua, tem que fazer isso aqui. Não, pelo seu celular você consegue cooperar com o reino de Deus. Por esse telefone aí que está na sua mão. Mas nós não queremos, tem que renunciar ao meu ego, às minhas vontades, para poder resistir e continuar adiante, para cumprir a missão dele. Então, nesse dia de hoje, entenda isso. O Senhor não quer nos castigar no meio do processo. O Senhor não está querendo dar lapada nas nossas costas no meio do processo. Ele está nos lapidando, transformando, forjando o nosso caráter. É isso que Ele está fazendo. Ele está forjando o nosso caráter para nós ficarmos semelhantes a Jesus. Para sermos semelhantes a Jesus e termos o caráter de Cristo, nós precisamos ser transformados pelas mãos de Deus, lapidados, amassados, para tirar toda a impureza e ficar só o que é puro, o que é agradável ao Senhor. Mas para isso, vai ter dor, vai ter perda, vai ter sofrimento, solidão. Muitas vezes vai ter. Vão te abandonar, vão escarnecer de você, vão rir de você, chamar você de quadrado, de antiquadro. Mas Jesus passou por coisas muito piores. Em nenhum momento ele espraguejou ninguém, ficou com ódio de ninguém, apontando o dedo e dizendo você me paga. Não. O olhar dele estava na missão. Cumprir o propósito de Deus. Obedecer ao Senhor. E é isso que eu e você temos que fazer. Obedecer. Cumprir a missão. Independente das circunstâncias. Sabendo
quem é o nosso Deus, quem é o nosso Pai, nós temos segurança para continuar avante. Nós não estamos só. E quando nós estamos passando por períodos muito tribulosos, geralmente nós somos tendenciosos a reclamar, murmurar, dizer que tudo é comigo, que não tem nada de bom que aconteça comigo, mas todos os dias tem coisas boas que acontecem com você. Mas porque você está passando um problema muito difícil naquele momento, aí você começa a dizer que Deus não te ama, não cuida de você, só deixa você sozinho no meio desse deserto. E o Senhor está te olhando e esperando você dar um passo de cada vez. Ele não quer que você saia correndo. Ele quer que você dê um passo de cada vez. O processo de maturidade espiritual é um passo de cada vez. E quando você dá um passo, você aprende. Quando você dá outro, você aprende outra coisa. E quando você vai dando outro, você aprende outra coisa. E é assim que nós vamos crescendo e amadurecendo espiritualmente. Para cumprir o propósito de Deus. Para cumprir. Eu quero ler aqui também Romanos 5, versículo 3 e 4, que diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Então, a tribulação produz em nós a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Então, a tribulação, ela nos faz crescer. Os problemas nos faz crescer. E nós precisamos entender isso. O problema não é para te parar, é para te fazer crescer, é para te impulsionar a sair da zona de conforto, a sair do marasmo, da mesmice e ir para um nível adiante, subir mais um degrau. Para subir o degrau, nós precisamos dar um passo. Mas a gente quer ficar no mesmo lugar e quer subir degrau, não existe isso. Nós precisamos dar um passo de cada vez. As circunstâncias da vida são temporárias. Tudo que nós estamos passando é temporário. A dor, o sofrimento é tudo temporário. Mas a recompensa é eterna. Tudo que você tem passado aqui, tudo que você tem sofrido aqui é temporário. Mas se você continuar olhando para a missão, você vai ter uma recompensa. Não aqui, na eternidade. Lá na eternidade, vai ter todo o seu galardão. Aquele período difícil que você aguentou, que você permaneceu, que você olhou para o propósito e falou: Senhor, eu estou aqui para cumprir o seu propósito. Então você tem uma recompensa eterna. E isso tem que ser suficiente para você. A recompensa do Senhor tem que ser suficiente para você. Então olhe para o Senhor e pergunte para Ele: Deus, qual é a minha missão nessa terra? Para que eu estou aqui? E quando eu estou sofrendo alguma dificuldade, Deus, o que eu posso aprender com isso? Como eu posso cooperar para o teu reino com isso? Em vez de ficar se maldizendo, se vitimizando, pergunta para Deus: Deus, o que eu posso aprender com essa dificuldade? Com o que eu posso cooperar no meio dessa tribulação, no meio desse processo difícil? E você vai ver como é diferente a forma que você vai encarar os problemas. O nosso olhar tem que estar em Jesus. É nele. Então fica com essa palavra neste dia. Amém? Que o Senhor possa te abençoar. Que o Senhor possa abençoar a tua mente e teu coração. Para que você aplique a palavra do Senhor na tua vida. Para que você viva as características de Jesus. E que o Senhor possa ser o centro da tua vida. Não seja o centro da tua vida, a tua família, a tua casa, a tua própria vida, mas seja o Senhor. Deixa Ele controlar a tua vida. Deixa Ele dar um norte para você. Para de ficar andando perdido. Deixa Deus trabalhar na tua vida e te mostrar qual é o propósito que Ele tem com a tua vida aqui. Você não está aqui por acaso. É para cumprir o propósito do Senhor. Amém?
Então é isso. Fica com essa palavra hoje. Fica com essa palavra. Compartilha essa palavra para que ela alcance mais vidas. Compartilha com mais alguém, com mais uma pessoa, para que o Senhor possa falar aos corações. E que você não se desligue do trono de Deus em nenhum momento do seu dia. Fique ligado com Deus o tempo inteiro. Ele é o dono, o todo-poderoso. Amém? Então é isso. Que o Senhor possa te abençoar nessa noite e que você possa ser grandemente aperfeiçoado por Deus para cumprir o propósito do Senhor. Amém? Essa live vai ficar gravada. Você pode assistir ela depois aqui no feed do Instagram ou no YouTube. Ela também vai para o YouTube, tá? Você também pode assistir lá. Cíntia Martins Oficial, tá bom? Então fica na paz do Senhor, que Deus te abençoe. Amém? Glória a Deus pela tua vida, em nome de Jesus.